Em cada partida, há um grupo de pessoas que controla o rumo do jogo de futsal. E esse grupo é composto por vocês, árbitros e mesários. Então, eu quero dar uma boa noite, pedir aí desculpas por esse imprevisto, e aumentou mais a minha responsabilidade. O desafio ficou maior ainda, e eu quero que vocês saiam daqui com conteúdo, com um valor agregado que possam ser úteis para a sua vida pessoal e profissional. Tá? Ser árbitro de futsal é mais do que conhecer as regras do jogo. É saber lidar com a pressão, tomar decisões em frações de segundos e, ao mesmo tempo, manter a calma e o foco. Essa é a realidade que vocês enfrentam. E eu quero, antes de entrar diretamente no assunto, eu quero falar da origem do meu trabalho, para poder contextualizar no que eu vou apresentar para vocês. Vamos fazer uma viagem há 44 anos atrás. Eu estava no meu curso de engenharia, eu sou engenheiro formado pela PUC do Rio de Janeiro, e tinha bolsa para estudar, bolsa jogando o quê? Jogando futebol de salão. E eu tinha só 10% de bolsa, e louco para conseguir mais, mas a bolsa é proporcional ao desempenho, e não conseguia. Fui assistir uma palestra, quase que por acaso, sobre TQC, qualidade total. Sentei perto da porta para ir embora, mas quando o palestrante começou a falar, TQC foi algo desenvolvido pelos americanos no pós-guerra no Japão para recuperar as indústrias japonesas, que começaram a produzir produtos mais baratos e melhores do que produzidos no mundo inteiro. E todo mundo quis saber o que era. Quando o palestrante começou a falar, na minha cabeça veio, opa, peraí, se eu aplicar isso em mim para melhorar o meu desempenho? Naquela mesma semana, em maio de 1978, fui convidado para assistir uma palestra sobre desenvolvimento mental, sobre comportamento humano, hoje chama-se DOM. E eu assistindo a palestra, eu digo, peraí, se eu combinar isso com o que eu assisti lá no TQC, eu vou aplicar isso em mim. E foi assim que nasceu o método que eu desenvolvi de mobilização de grupo, que foi aplicado no boca a boca. Eu fui a primeira cobaia, futebol de salão, conversei com um amigo meu, só para vocês terem uma ideia, em 3 meses eu já estava com uma bolsa de 100%. Então, meu desempenho melhorou muito em termos de uma postura, de uma mentalidade desenvolvida. Eu conversei isso com um amigo meu que era triatleta na época, Carlos Alberto Gaglianoni. Ele começou a colocar em prática, começou a bater recordes, outros triatletas começaram a me procurar, e o boca a boca foi me levando para outros esportes. Natação, vôlei masculino, vôlei feminino, trabalhei com a Super Gasbras no Rio de Janeiro, bicampeã brasileira. Aí o Jorjão, meu amigo saudoso, Jorge Barros, me chamou para ajudar na seleção brasileira de vôlei feminino. A Maria Helena Cardoso viu uma reportagem de eu fazendo isso na seleção brasileira de vôlei feminino, me convidou para participar da preparação da seleção brasileira de basquete feminino, trabalhando com as feras, Hortência, Paula. Foi depois para o vôlei de praia feminino, e o boca a boca foi me levando para todos esses esportes, mas eu foquei mais no futebol. Aquele curso que eu assisti de desenvolvimento pessoal, 2 anos depois eu estava dando esse curso. Dei mais de 650 cursos para mais de 120 mil pessoas, e durante 30 anos da minha vida, profissionalmente, eu me dividia na mobilização de grupo, na área esportiva, e no DOM, no comportamento humano, criatividade, utilizar sonhos, etc., etc. Eu não posso falar da mobilização de grupo sem falar nos coautores, pessoas que me ajudaram a desenvolver esse trabalho. Além dessas pessoas, os treinadores com quem eu trabalhei ao longo desses anos todos, mais de 40 anos trabalhando. Então, diversos clubes aqui no Brasil, fora do Brasil, tive a oportunidade de realizar um sonho, de assistir uma partida cantando aquela musiquinha da Champions. Eu estava em clubes que disputaram a Champions. Uma coisa interessante é que ali vocês estão vendo o símbolo da Federação Paulista de Futebol.
Eu trabalhei com os árbitros, isso a gente fala mais um pouco mais adiante, da equipe de arbitragem. E foi muito interessante, e estou trazendo algumas dessas ideias. Participei de várias gerações de jogadores na seleção brasileira, tive a oportunidade de trabalhar em 2 Copas do Mundo, com 3 treinadores diferentes na seleção brasileira, então várias gerações, desde lá do tetracampeonato até recentemente. Na Copa da Rússia, foram mais de 40 jogadores de vários lugares do país que participaram desse trabalho de mobilização de grupo. No futebol, tem aquela máxima, né? Tá, tudo bem, tudo bom, mas ganhou o quê? Eu não ganhei nada, mas eu ajudei muita gente a conquistar títulos. E só no futebol profissional, sem contar medalhas de ouro, prata, bronze, que eu ajudei, colaborei com as equipes, essas são as do futebol profissional. Mundial de clubes, Mundial de seleção, 3 Libertadores, Sul-Americanos, etc, 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 etc. Então, esse é o trabalho que eu, inicialmente, dirigia para jogadores, depois eu vi que era importante dirigir também, direcionar para os treinadores, depois para os profissionais do futebol, os CEOs, executivos do futebol, cada lugar tem um nome diferente, e cheguei até a trabalhar também envolvendo todo o clima com os presidentes dos clubes que eu participei, alguns deles. E isso também se transformou em mentorias, com esses 3 direcionamentos. E o meu trabalho, sempre todos são baseados em 4 coisas que eu sou obcecado. São essas 4 coisas: a melhoria de desempenho, acelerar processos, conquista de propósitos e prolongar a vida produtiva. Porque eu nunca encontrei, na área do futebol, um jogador que detesta jogar futebol. Não, eles amam o que fazem. E essa ideia de prolongar a vida produtiva, isso daí cai como, né, soa como mel, como uma música linda e tal. E que é o caso de quem trabalha com arbitragem de futsal. Eu não acredito que existe alguém que saco, hoje tem que ir lá. Não, ama o que faz. Aliás, a gente vai ver algumas semelhanças. E eu vou trazer, tudo que eu vou apresentar aqui também vai estar baseado no melhoria de desempenho, acelerar processos, conquista de propósito e prolongar a vida produtiva, no futsal, além da quadra. Então, aqui, vocês terão a visão de um profissional que é um ex-jogador de futebol de salão, porque depois da PUC eu melhorei tanto o desempenho que eu fui convidado para disputar o Campeonato Carioca de Futsal na ABB, depois o Vasco me contratou, que trabalha com comportamento humano há mais de 40 anos, com experiência em alto nível esportivo e com entendimento da realidade dos árbitros, pelo trabalho que eu fiz com a Federação Paulista, com os árbitros da Federação Paulista de Futebol Profissional. Então, essa visão eu quero compartilhar com vocês. Morando 5 anos em Portugal, trabalhando com Jorge Jesus, 4 no Benfica, 1 no Sporting, eu conheci o guru do Mourinho e é grande amigo do Jorge Jesus. Ele me apresentou e nós conversávamos muito, o professor Manuel Sérgio. E ele tem uma coisa que eu nunca mais esqueci, que ele me falou, e que é o seguinte: para saber de futebol, tem que saber mais que futebol. Não pode ser só de futebol. Por isso que é o futsal além da quadra. Eu ouso fazer uma analogia. Para saber de arbitragem de futsal, tem que saber mais do que arbitragem de futsal. Com certeza, eu não estou aqui para dar uma palestra motivacional, porque eu não sigo a linha do motivacional, eu sigo a palestra objetivacional. O que quer dizer isso? Meus propósitos aqui, meus objetivos serão 3, basicamente. Eu quero proporcionar momentos de reflexões. Cada item que eu toco aqui, eu poderia aprofundar numa palestra, mas não dá tempo. Então, eu quero proporcionar reflexões. Eu quero incentivar reavaliações. No mundo que muda muito rápido, é muito importante a gente estar sempre se reavaliando.
e quero provocar iniciativas. Não adianta sair daqui com a cabeça cheia e não botar em prática. Então, eu quero provocar tudo isso. O tempo todo que eu vou compartilhar com vocês, lembre-se, eu estou ligado em melhoria de desempenho, conquista de propósito, acelerar processos e prolongar a vida produtiva. Dentro da minha visão, eu considero que ser de uma equipe de arbitragem não é só sobre o jogo, é sobre crescer como pessoa, enquanto cresce como profissional. Por isso mesmo, tem horas que eu vou falar com o profissional e tem horas que eu vou falar com a pessoa que está por trás do uniforme. Assim como quando eu falo com jogador de futebol, em outros momentos eu falo com quem joga futebol. Porque há décadas que eu constato que quando a pessoa melhora, o mesmo acontece com a sua performance. Outra constatação: o seu desempenho não é apenas relacionado aos conhecimentos, às habilidades e os treinamentos que você faz. O seu desempenho é diretamente relacionado ao seu estado. Em outras palavras, quando você está bem, o seu rendimento é um. Quando não está, o seu rendimento, o seu desempenho é outro bem diferente. Por mais profissional que você seja. Isso é válido para todas as atividades, não só as atividades esportivas. Jogadores e árbitros diferenciados são mais parecidos do que muita gente imagina. Quer ver só? Algumas semelhanças. Ambos enfrentam desafios que vão além ou do campo ou da quadra. Eu vou proporcionar a seguir momentos de autoavaliação. Então, nessa comparação, ambos fazem parte de uma das equipes do jogo. Ficou muito claro para mim quando eu trabalhei com os árbitros. Tem 3 equipes durante um jogo. As 2 que disputam vitória e derrota e uma, a de arbitragem. O trabalho em equipe é indispensável, já que tanto os árbitros quanto os jogadores dependem da comunicação e colaboração eficaz entre os colegas. No caso da arbitragem, todos os envolvidos têm um dos objetivos é facilitar a vida do colega. Os mesários facilitando a vida dos árbitros e vice-versa. Então, os diferenciados profissionais de arbitragem, eles não entregam o que é esperado. Aliás, qualquer atividade. Uma vez perguntaram a uma pessoa muito bem-sucedida, por que tudo que o senhor se mete, você se dá bem e tal? Ele disse, olha, eu sou uma pessoa como outra qualquer, só que eu faço uma coisa que eu não vejo muita gente fazendo. O que é? Quando me pedem para fazer alguma coisa, eu nunca me limito a fazer o que me pedirem. Eu sempre faço o que me pedirem e pelo menos mais 10%. Aí a gente começa a identificar os profissionais diferenciados. Tá? Outra semelhança, ambos precisam manter um preparo físico rigoroso para acompanhar o ritmo do jogo. Os diferenciados capricham nessa parte. Tá? Tomara que eu esteja falando com a maioria esmagadora de diferenciados. Outra coisa em comum, a concentração mental é essencial, pois decisões precisam ser tomadas em segundos, tanto os jogadores quanto a arbitragem. Os diferenciados são bons em estar no momento presente, eles não se desligam, são bons em permanecer no momento presente. Outra coisa em comum, o controle emocional ajuda a evitar erros em momentos de pressão, enquanto a resiliência é necessária para superar críticas. Todos que estão ali na quadra, dentro do campo, têm que ter esse controle emocional. Agora, o importante é ter estratégias para lidar com a pressão e as críticas. Ambas podem ser transformadas em aliadas. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Outra coisa em comum, ambos devem ter um conhecimento técnico profundo das regras do jogo. Isso é óbvio, né? Outra coisa em comum,
O treinamento contínuo é parte da rotina de ambos. Os diferenciados sabem da importância deste hábito e não abrem mão desse hábito para manter o quê? O alto nível de desempenho. Outra coisa em comum, a capacidade de adaptação garante que eles respondam bem a situações inesperadas. Tanto o jogador quanto a arbitragem. Nem tudo vai acontecer como programado. E quem é diferenciado sabe perceber antecipadamente e se prepara através de sinais, tendências, ele faz a preparação dele. Tá? Então, isso é importante. Isso é muito importante. Os árbitros, assim como os jogadores, competem para ser os melhores. Os jogadores serem melhores para ascender na carreira, para vantagens financeiras, almejar uma seleção. E as recompensas para os árbitros, por terem boas atuações, são apitar os melhores jogos, ser mais requisitado. E esse daí eu já falei, amam o que fazem. Fazem parte de uma escassa categoria de profissionais que amam o que fazem. Tem que saber valorizar e desfrutar a sua atividade. Cada vez eu tenho mais certeza que ser árbitro ou jogador diferenciado, aqui isso é importante, é uma questão de escolha. Tudo que eu mostrei para vocês até aqui, para ser um profissional diferenciado, está a seu alcance fazer. E quanto melhor você estiver bem nesses itens, mais diferenciado você será. Aliás, isso faz parte de um pacote para ser usado na sua vida profissional, mas na vida pessoal também, não é só na profissional. Uma vida plena, saudável, produtiva e feliz é escrita quando a pessoa toma consciência que esse roteiro de vida é feito de escolhas e consequências. Cada escolha define um rumo diferente para a sua vida. Define os desafios, as respectivas consequências, para o bem ou para o mal. As suas escolhas definem até onde você pode chegar na vida. E está a seu alcance escolher e decidir. Decidir o quê? Ser um bom árbitro, ou ser um árbitro diferenciado, ou chegar no topo da sua atividade. Você pode escolher. Você pode escolher. Alguém aqui tem dúvidas sobre as diferentes consequências que você terá no futuro, tanto na vida pessoal como profissional, de acordo com essa escolha que você faz de ser um bom árbitro, um árbitro diferenciado, ou chegar no topo da sua atividade? Escolheu? As consequências vão ser diferentes, pode ter certeza disso. Alguém duvida que quanto mais profissionais aqui escolherem chegar no topo, vai facilitar a vida dos outros? Porque vai interferir, sabe o quê? Diretamente na imagem e no conceito da arbitragem da Liga Nacional. E como chegar no topo? Olha, eu trouxe 8 lembretes, que eu chamo de lembretes transformadores. Eu uso muito lembretes transformadores na minha vida, e tem sido muito útil. Eu trouxe 8, para não prolongar muito, tá? Porque são lembretes transformadores para transformar a sua realidade. Então, vamos lá. Fazer o que gosta é uma grande vantagem para quem quer chegar no topo, mas não é suficiente. Porque se fosse suficiente, todos que gostam do que fazem chegariam no topo da sua atividade, e isso não acontece. Para chegar no topo, tem que decidir pagar o preço. Qual o preço que você está disposto a pagar para chegar no topo da sua atividade? Tenho certeza que ontem, todos aqui ficaram felizes. Aliás, antes de falar no ontem, é muito importante, para decidir pagar o preço, se habilitar
ter foco e renunciar a muitas coisas. Aliás, aqui a gente começa a separar quem quer realmente chegar no topo. Não existe gente que chega no topo sem ter renunciado a coisas ao longo do caminho, sem ter foco, sem se preparar para chegar lá. Tá? Qual o preço que você está disposto a pagar para chegar no topo da sua atividade? Uma coisa que ontem, quem assistiu, acredito que a maioria tenha assistido, né? A final contra a Argentina, o Hexa, e depois da vitória por 2-1 sobre a Argentina, nas comemorações da seleção brasileira, eu ouvi uma coisa muito interessante. O Ferrão, dando a entrevista, autor do primeiro gol da seleção na final. Ele contou emocionado tudo o que ele passou para estar ali. Então, ele contou da lesão séria do tendão, que levou 13 meses de recuperação, outros problemas musculares que ele teve, inclusive, né, não durante, mas né, chegando perto da competição, falando de tudo que ele teve que passar e do que estava sentindo naquele momento. Ele refletiu e repetiu 3 vezes uma coisa que sempre ouvi durante as comemorações de grandes conquistas. Isso não tem preço. O que eu estou passando agora não tem preço. Isso não tem preço. Ele paga um preço e depois descobre que o preço foi pequeno. Não tem preço. E não tem preço. Gente, eu estou cansado de ouvir isso repetidamente. E eu falo, para quem nunca foi campeão, quando eu falo com os jogadores, eu conto isso daqui. Esse vai ser mais um exemplo que eu vou dar, dentre outros que eu sempre dei. Isso é muito importante. Por isso que é importante se habilitar, ter foco e renúncias. Tá? Se não tiver isso, fica pelo caminho. Por isso que outro lembrete transformador é esse daqui, ó, o segundo. No topo não cabe todo mundo. Todo mundo fica pelo caminho, porque carrega na bagagem coisas como procrastinação. Se tem na tua bagagem, tu não vai chegar lá. Desculpas. Você conhece gente que vive terceirizando responsabilidades. Não é comigo. Quer livrar o dele da reta. Ao invés de entregar resultado, entrega desculpas. Não chega no topo. Vitimismo. Não, vitimismo. Não se sente merecedor. Não se sente merecedor, se prepara para se sentir merecedor. Mas não, é mais fácil ser vitimista. Pessoas que vivem reclamando. Aí você pergunta, e o que você está fazendo a respeito? No que depende? Ah, não depende de mim. Mas o que depende de você? O que você está fazendo? Pessimismo. Né? Não é do tempo de vocês, mas o pessoal que é jovem há mais tempo tinha um desenho animado na televisão do Hard e o Lip. O Hard era uma hiena. Ó céus, ó vida, ó azar. A mesma situação era vista de uma maneira pelo Hard e pelo Lip, que era o leão, de uma outra maneira. Fica pelo caminho. Fica pelo caminho se você não souber observar as suas companhias. Se você tem 4 pessoas que vivem pessimistas, vitimismo, dando desculpas, procrastinando coisas, reclamando, e você se junta a elas, se tem 4, você vai ser a 5ª pessoa. Pode ter certeza. E não vai chegar no topo. Se você vive cercado de pessoas que vivem falando assim, eu preciso fazer isso, sabe que é importante fazer aquilo, mas não faz, mas vive repetindo. Se eu tivesse mais tempo, teria feito. Esse é o grupinho que não chega, é mais ou menos. Tudo acontece contra mim. Ela se acha tão importante que acha que o universo conspira contra ela. Ela acredita piamente nisso. Já cansei de reclamar sobre isso, mas não cansou de buscar solução do que está a seu alcance.
Você já deve ter ouvido pessoas falando assim, isso aí é muita areia para o meu caminhãozinho. Fuja dessa pessoa. Corra dessa pessoa. O pessoal todo que eu conheço, todo mundo faz assim. Todo mundo não chega no topo. Sabe? E outra coisa, né, que é muito importante, na sua atividade, você está se cercando dos bons, dos diferenciados ou do que estão querendo chegar no topo? É importante você observar isso. Para chegar no topo, você tem que ter na bagagem, não é essas coisas, não, é coisas como, por exemplo, ambição. Tem que ser ambicioso. Mas eu não quero ser ambicioso, eu não quero ser ganancioso. Agora, ambicionar coisas melhores para a minha vida, para os meus entes queridos, para a minha atividade, ser mais feliz, ser mais produtivo, eu não tenho essa ambição, não é pecado nenhum. É importante ter humildade para reconhecer falhas, porque tem gente que não reconhece. Não dou o braço a torcer. Pô, vai ficar no caminho, meu amigo. Ter humildade do aprendiz, se interessar, ir atrás, perguntar. Não vou perguntar não, senão o que vão pensar de mim? Enquanto está preocupado com o que estão pensando, está deixando de trabalhar para chegar onde quer. Tem que ter disciplina para implantar hábitos de excelência. Tem que ser persistente, tem que ter persistência. Agora, é importante saber distinguir. Persistência é uma coisa, teimosia é outra. Tem gente que é teimosa e acha que está sendo persistente. Qual é a diferença? O teimoso faz a mesma coisa o tempo todo. Não vou desistir, mas fica fazendo a mesma coisa, não vai conseguir. O persistente reavalia o que foi feito e tenta de uma outra maneira. Ter abertura para o novo. A gente vai falar sobre isso. E se você se junta 4 pessoas que estão nessa sintonia, você vai ser a quinta. As companhias podem te puxar para baixo ou te empurrar para cima. No caminho do topo, tem algumas armadilhas e tem também estratégias para acelerar o seu processo. Quero mostrar rapidamente aqui armadilhas, 3 armadilhas. Armadilha do prazer momentâneo. Gente, tem horas que vocês vão ter que decidir entre o prazer momentâneo e a satisfação duradoura. Escolhas e consequências. Convicções engessadas. O que é convicções engessadas? São aquelas convicções que a gente tem porque foram úteis no passado, mas o passado continua no presente. A gente tem que estar sempre se reavaliando. No mundo de tantas mudanças, se você não se reavaliar, você vai ficar o quê? Obsoleto. Quantos treinadores vitoriosos que não estão conseguindo mais, no caso do futebol, dar resultado? Depois de mais derrotas, só dão desculpas. Desculpas. Vários já não estão mais conseguindo trabalhar. Não estão conseguindo, estão em casa. Não vou citar nomes, mas vocês sabem. Convicções engessadas. Quer ver outra armadilha? Fazer pequenas concessões. Não, só hoje eu vou fazer isso, só hoje. Aí é só hoje, é só amanhã, é só depois da manhã. Fica pelo caminho. Qual preço você está disposto a pagar? Agora aqui, 3 estratégias para acelerar a sua subida. Uma delas, ter exemplos inspiradores. Gente, é muito importante. E exemplos inspiradores não precisam obrigatoriamente ser da sua área, mas coisas que você já identificou que podem ser úteis para acelerar o seu processo. Exemplos inspiradores. Como é que o fulano faz isso? Não é copiar e colar, não. Mas é copiar, contextualizar e colar. Características que, mesmo em outras áreas, a pessoa tem, puxa, isso daí está ajudando o cara e tal. Mas não é só pessoas. Você pode acelerar o seu processo observando situações, experiência dos outros.
se colocando no lugar dos outros. Os técnicos tops que eu conheço, eles aprendem vendo outros jogos e se colocando na posição do treinador. Se eu tivesse ali, eu faria isso. Ele fez isso. Pô, deu certo. Opa, deixa eu reavaliar. Ele está fazendo isso não vai dar certo e tal. Esse exercício é muito importante, experiência dos outros. Teve um árbitro que me contou uma coisa, árbitro de futebol de campo, que me contou uma coisa que eu achei sensacional. Ele ouviu de um instrutor da FIFA, num treinamento, isso daqui, ó. Olha o que ele colocou para os árbitros. Cada um de vocês tem a capacidade de ser mais do que um árbitro. Vocês podem ser uma referência de comportamento, equilíbrio e justiça. Olha que belo rumo de ser abraçado, hein? De você, a pessoa olha para você lá dentro da quadra, vê isso daí, ó. Referência de comportamento, equilíbrio e justiça. Outra estratégia para acelerar o seu processo até o topo é essa daqui, ó. Pedir ajuda. Gente, não fica tentando inventar a roda sozinho se você não está conseguindo. Pedir ajuda não é fraqueza, é virtude. O quanto antes você colocar isso na sua cabeça, em todas as áreas, mais feliz você vai ser. Ah, não vou pedir ajuda. Então tá, fica pelo caminho. 3, fazer networking. Como isso é importante. O que é networking, Evandro? É o processo de criar e manter uma rede de contatos, trocando informações e conhecimentos com outras pessoas. Vou dar uma dica aqui para vocês. Nas palestras que eu dou nas empresas e tal, uma coisa que está sendo descoberta por muitas empresas é descobrir o network multigeracional. O contato, o network entre gerações diferentes, as mais experientes e os mais jovens. Um agrega valor para o outro. Um agrega valor para o outro. Isso em todas as atividades. Quem sabe aqui vocês não se organizam também. Vocês vão ver como acelera o crescimento de todo mundo. Acelera o crescimento de todo mundo. Um dos grandes segredos de quem quer chegar no topo, aliás, eu considero a verdadeira mentalidade de campeão, e vai aí o lembrete transformador número 3, nunca acredite que tenha chegado no topo, porque depois do topo só tem descida. Só tem descida. Eu fico assim, horrorizado quando eu ouço pessoas falando assim, não, porque agora que a gente chegou aqui na liderança, vamos fazer tudo para manter. Um discurso para um grupo tem que ser até chegar à liderança. Quando chega na liderança, tem que mudar o discurso buscando mais coisas. Olha a importância da ambição. Não se mantém chegar no topo. Esse é o erro que muitos conseguem chegar no topo e tentam se manter lá. O seu topo é proporcional ao seu tamanho naquele momento. Então, o que eu tenho que fazer? Viver em sintonia com a ideia de ser um você melhor. Que, aliás, é a única garantia de dias melhores. Porque a pessoa que chega no topo e se acomoda, a coisa mais próxima, se você não observou, observe, que a coisa mais próxima da acomodação chama-se crise, em qualquer área. Área profissional, área de relacionamentos, área de amizades, área... não importa. Acomodou, a vida bate na porta, é a crise. Tá? Essa analogia de chegar no topo é uma ótima analogia para ilustrar outro grande segredo dos campeões. Esse daqui é batata. E lá vai o lembrete transformador 4. Vencer não é competir com o outro, mas consigo mesmo. Mas consigo mesmo. Os profissionais que estão se beneficiando de network, eles sabem disso daqui.
Então, eles não ficam negando conhecimento, nem trocando informações que não são as melhores, porque eles sabem que ele não está competindo com ninguém. É com ele mesmo. E aquilo vai ser útil para eles. Vencer não é competir com o outro, mas consigo mesmo. Ser melhor do que antes, não melhor do que alguém. A pressão e cobrança dos jogadores, comissão técnica e torcidas está no pacote da atividade de vocês. A imagem que você passa para as pessoas e as suas atitudes podem aumentar ou diminuir essa pressão, sabia? Você sabia, mas pode ter certeza disso. Vou dar um exemplo da época que eu jogava lá no Vasco da Gama. O nosso time só tinha cobra criada. Eu posso falar os nomes, mas ninguém não vai saber. Talvez o Ernesto Paulo, que foi treinador, era do nosso time, Ernesto Paulo Tamba, que era de seleção brasileira, ele era reserva do jogador da seleção brasileira, era no meu currículo, está no meu currículo isso, tá? O Vitinho, era tudo cobra criada. E uma coisa que acontecia é que, dependendo de como o juiz se comportava no início do jogo, eu sabia se ia dar encrenca ou se aquele jogo ia correr tranquilo. Então, uma coisa que, quando o árbitro se comportava com arrogância, prepotência, ameaças, gritos e postura agressiva, de respeito aos jogadores e decisões sem clareza, era encrenca na certa. Era encrenca na certa. E aí, escolhas e consequências. A gente pode ir para um caminho e ir pelo outro. Eu estou provocando isso aqui, sabe por quê? Porque para você se observar, e opa, peraí, isso daqui eu tenho que afastar um pouquinho, isso daqui eu tenho que me trabalhar. É justamente o futsal além das quadras, é uma coisa de você com você. Alguém pode até chegar e falar, mas nem espere alguém falar isso. Quais as consequências de seguir nesse caminho de comportamento que leva à encrenca? Aqui, ó, aumenta o clima de tensão. Você acha que é pouca que você já tem? Não, então vai aumentar o clima de tensão, insatisfação geral, revolta, confusão, indisciplina, desrespeito ao árbitro e hostilidade da torcida. É pouco ou quer mais? Então, quando começava o jogo, eu começava de não vai dar certo isso daqui. E qual a imagem que o árbitro passa ao se comportar dessa maneira? É importante vocês terem consciência. Qual a imagem que o árbitro passa ao se comportar assim? Desconfiança, no início do jogo. Insegurança com relação... Ele passa insegurança. Quando ele faz isso, ao invés de achar que tá... o outro olha assim, ih, rapaz, esse cara é inseguro. Cria um clima de confronto. A imagem dele está todo errado, acontece o quê? De decisões equivocadas, essa é a imagem que ele passa. Punições injustas, a torcida já está vendo que ele está injusto, e às vezes não está, mas a imagem que ele passa é essa por tudo que ele está transmitindo. Parcialidade, essa é a imagem que ele passa. Então, além do conhecimento técnico e a sua capacidade de aplicá-lo durante uma partida, o comportamento do árbitro é fundamental para facilitar ou complicar o seu trabalho. Que tipo de comportamento pode facilitar a criação de um ambiente mais tranquilo para a arbitragem? É importante pensar a respeito disso. Eu vou soltar aqui algumas ideias, mas com certeza não se limita às que eu estou apresentando aqui, que eu vou apresentar aqui. Então, é seguir o outro caminho. É um comportamento associado a calma e controle emocional, comunicação clara, postura de respeito, tom de voz moderado, coerência nas decisões, firmeza sem agressividade.
Firmeza sem agressividade. Vamos fazer uma coisa? Os da encrenca eu não quis aprofundar, não, porque é para virar a página. Mas vamos ver com mais detalhes cada um desses itens aqui agora. Então, vamos lá. Calma e controle emocional. Qual é o comportamento? O árbitro mantém a calma, mesmo em situações de alta pressão, não se deixando levar pelas provocações. Qual é a consequência? Transmite segurança aos jogadores, que se sentem mais tranquilos e confiantes que as decisões serão justas e equilibradas. Olha só como a imagem é importante. Comunicação clara. Comportamento. O árbitro explica de maneira objetiva suas decisões, quando necessário, garantindo que todos entendam suas justificativas. As consequências. Gera compreensão e reduz questionamentos. Jogadores e técnicos respeitam mais as decisões por entender os critérios utilizados pelo aquele árbitro. Sobre comunicação clara, deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Quando eu jogava, tinha um árbitro lá no Rio de Janeiro que ele era muito bom em comunicação antes, durante e depois do jogo. Antes do jogo, ele falava algumas coisas, né? Na hora que juntava os capitães e tal, ele dava um jeitinho. E uma das coisas que ele falava, inclusive quando aparecia o nome dele, o nego já falava isso daqui, ó. Ele dizia assim, ó, não vou proteger nem o outro time, nem o teu, nem o dele. Eu estou aqui para proteger as regras. A gente chamava o protetor das regras. Então ele deixava bem claro. Você já parou, você sabe usar bem esse contato inicial com os capitães antes do jogo começar? Olha, tem muitas opções de coisas que você pode fazer. Tem gente que tem a mesma coisa o tempo todo, então fica a coisa automática, mas tem coisas que você pode plantar para criar um clima diferente, inclusive da tua imagem. Já parou para pensar nisso? Pode ser que alguns ou muitos aqui já façam isso, mas é uma ideia. E que funcionava. Durante o jogo, o protetor das regras, ele apitava e falava o que tinha acontecido, como se estivesse dando uma aula do jogo para os jogadores. Ele falava rápido assim, ó, parei porque você fez isso. Parei antes do jogador, parei porque você fez isso. Estou protegendo a regra. Era o jeitão dele. Veja, existem maneiras e maneiras e que pode ser desenvolvido por você. Uma coisa desenvolvida por você. Vamos lá. Postura de respeito. O comportamento. O árbitro trata os jogadores e treinadores com respeito, reconhecendo o esforço de cada um. Consequência, gera respeito mútuo. Jogadores e treinadores passam a valorizar a atuação do árbitro, colaborando, inclusive, com ele. Colaborando mais com ele. Eu vou dizer historinha. Não, não é historinha, não. Não é historinha. Porque eu, como jogador, eu não via como quebrar essa regra. E me preocupava em jogar. Não ficava preocupado com outras coisas. Ficava tranquilo, porque eu sabia que aquele lado estava tranquilo também. Tom de voz moderado. O comportamento. O árbitro fala de maneira firme, porém sem elevar o tom, usando a comunicação para acalmar situações tensas. Quais as consequências? Evita que pequenos conflitos se tornem grandes. Jogadores tendem a manter a disciplina ao serem tratados com calma e firmeza. Calma e firmeza. Não é só, não, calma e firmeza. Então, os árbitros, esse tipo de árbitro não deixa que a lagartixa vire um tiranossauro rex durante a partida. Tá? Coerência nas decisões. Poxa, quando a gente percebe, faz a leitura do jeitão do árbitro, o árbitro mantém um padrão consistente de suas decisões ao longo do jogo, aplicando as regras de maneira o quê? Uniforme. Isso daí, a gente faz a leitura. Consequência, os jogadores se adaptam melhor ao estilo de arbitragem e evitam atitudes indisciplinadas, já que sabem o que vai acontecer. Firmeza sem agressividade. O comportamento. O árbitro aplica as regras com firmeza, mas sem demonstrar agressividade ou se exaltar. Consequência,
Isso transmite autoridade sem provocar hostilidade, resultando em mais disciplina por parte dos jogadores. Gente, seguindo essas e outras coisas, que com certeza você, estando ligado nisso, vai perceber, porque um dos meus objetivos é isso, eu deixo a bola quicando. Poxa, o comportamento, que tipo de comportamento que eu posso desenvolver? E você mesmo vai ajustando. Mas, seguindo essas e outras que você vai desenvolver, a principal consequência que todo mundo quer ver durante o jogo é essa, a fluidez do jogo. Não tem aquela coisa de parar e gravar, não, fluidez do jogo. Pô, todo mundo que está ali no estádio vai gostar, os próprios jogadores, os treinadores, fluidez do jogo. Coisa chata, aquele negócio de parar toda hora e tal. Não é parar toda hora quando tem falta, mas parar por coisas que poderiam ser evitadas se você tivesse sabido trabalhar a sua imagem. Tá? Olha, eu acredito que aqui você tenha um bom guia sobre comportamento de um árbitro durante um jogo e suas respectivas consequências. Então, eu quero proporcionar aqui que você tenha um material de autoanálise para uma reavaliação produtiva. O que é reavaliação produtiva? É identificar pontos a serem melhorados e pontos a serem reforçados com o propósito de facilitar o seu trabalho e entregar melhores resultados. Porque, veja, os campeões, eles trabalham não só para melhorar as falhas, mas para cada vez as suas virtudes fiquem melhores, para se tornar diferenciais cada vez mais fortes. Lembre-se de fazer isso, tá? Não fica só trabalhando na falha. Não. Trabalha nos dois. Sobe o padrão, o nível. Sobe o patamar, né? Outro patamar. Depois de tudo que nós vimos, eu quero finalizar trazendo mais 3 lembretes transformadores. 3 lembretes transformadores. Então, seguinte, recuse-se a ser todo mundo. Recuse-se a ser todo mundo. É mais fácil ser todo mundo, mas todo mundo não chega no topo. Por que eu estou dizendo que é mais fácil ser todo mundo? Porque, repara só, quando estiver prestes a fazer algo que todo mundo faz, por ser menos trabalhoso e não o que deve ser feito, porque dá mais trabalho, para conseguir melhores resultados, aí já vem, todo mundo faz assim. Então, não caia nessa. Lembre-se, quando você estiver prestes para cair nessa, lembre-se do que vou mostrar a seguir. Lembre-se que você não é todo mundo. Você é o único. Gente, a previsão hoje de habitantes no nosso planeta é de 8 bilhões e 200 milhões de habitantes no planeta. Essa é a previsão para 2024. 8 bilhões e 200 milhões. Nunca existiu alguém igual a você. Nem nunca vai existir alguém igual a você. E você querendo ser todo mundo. Mas isso não. Faz isso não. Você é único. Tá? Sexto lembrete transformador é quando você estiver enfrentando uma situação dessa. O medo de não se adaptar ao novo. Isso vira um freio ao desenvolvimento de quem está insatisfeito com a sua realidade atual. Não, mas eu já estou aqui, já é conhecido, o novo me assusta e tal. A pessoa, muitas vezes, abre mão de oportunidades que estão associadas a mudanças e ela pensa 2 vezes antes de aproveitá-las, perde oportunidades. Não quer trocar o conforto do conhecido, apesar dela estar infeliz, pelo risco da satisfação duradoura, de conhecer novos e melhores horizontes. A capacidade que a gente tem de se adaptar, gente, é fantástica. É fantástica. Quer um exemplo? Olha aqui esse exemplo.
Vivemos no mesmo planeta, mas em mundos diferentes. O ser humano se adapta. Olha o esquimó e o beduíno do deserto. Ambiente totalmente diferente. Se adapta. Se adapta. A nossa capacidade de se adaptar é incrível, então não tenha medo do novo. Não tenha medo do novo. Lembre-se dos esquimós e dos beduínos. Não são os mais fortes que sobrevivem, mas os que se adaptam mais facilmente. Isso é, né? Essa é uma das principais características do ser humano. Sabe quando as pessoas dizem que nós funcionamos muito abaixo das nossas capacidades? É por causa dessas coisas. A gente não tem consciência de algumas habilidades, de alguns poderes que estão ao nosso alcance. E deixamos de fazer coisas, deixamos de aproveitar oportunidades, porque a gente abre mão de usar o poder que nós temos. Eu, há muitos anos, com certeza, aí, uns 60 anos atrás, 60 não, mas uns 50 anos atrás, eu li um livro que me marcou muito, o livro Ilusões, do Richard Bach. Nesse livro, ele escreveu uma coisa que tem me ajudado muito até hoje. Isso não tem validade, prazo de validade. Ele escreveu assim, ó: nunca dê as costas a possíveis futuros antes de ter certeza de que não tem nada a aprender com eles. Ao dar as costas para possíveis futuros, você corre o risco de ficar estagnado por não se propor a experimentar o novo. Eu chamo isso de síndrome da Gabriela. Como assim, Evandro? Eu não sei cantar, não, mas eu vou arriscar. Lembra aquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Você não conhece gente que vive falando isso? Ah, eu sou assim mesmo. Gente, nessas horas, lembre-se de que ninguém sente falta daquilo que não conhece. Abrir-se para o novo está associado à sua evolução pessoal e profissional. Ou você percebe que você não é, mas está, ou será mais uma Gabriela na vida. Eu nasci assim. Ah, eu sou assim mesmo. Pô, você está assim mesmo, parceiro. Você não é assim mesmo. Senão não chega no topo, aliás. Nem na vida pessoal, nem na vida profissional. E no mundo de mudanças constantes e cada vez mais intensas, aceleradas, você correrá o sério risco de ficar o quê? Obsoleto, que nem o nosso amigo aí, ó. No restaurante do CT, lá do Benfica, a o oitavo lembrete transformador. Esse eu deixei por último. Eu morava no CT, porque lá no hotel, pô, de 4 estrelas, com certeza, 3 estrelas, com certeza, chegando a 4. Tudo lá, tudo top. E no restaurante, do CT do Benfica, tinha um pensamento do escritor português e benfiquista José Saramago, que eu nunca mais esqueci, e quero compartilhar com você agora. Estava escrito assim, ó: o que as vitórias têm de mal é que elas não são definitivas. O que as derrotas têm de bom é que também não são definitivas. A nossa vida, ela é feita de derrotas e vitórias. Mas nós fomos concebidos para vencer muito mais do que perder. Sabe a razão de eu afirmar isso? Eu afirmo isso. Porque todos nós já nascemos com uma mensagem de vitória. Talvez você não se lembre. Mas você já nasceu vitorioso. É só lembrar do processo de concepção para estar aqui. Você venceu milhões de outros concorrentes. Teve persistência, resiliência,
superou muitas adversidades para nascer. A sua primeira grande vitória foi ter nascido. Então, gente, antes de se sentir derrotado, antes de ter medo de enfrentar desafios, lembre-se disso. Essa mensagem já está com você aí. Você já nasceu comemorando. Já nasceu comemorando. Tá? Dessa maneira, nós chegamos aí no final do conteúdo que eu preparei para vocês. Desculpe mais uma vez aí o atraso, né? Problemas técnicos e limitações do novo. Agora eu aprendi a usar e saio daqui muito feliz por ter tido a oportunidade de falar com vocês, que é um público muito especial e que o holofote vai estar mais ainda em vocês por causa da conquista do final de semana. E eu espero que essa apresentação tenha sido do nível do que vocês vão passar daqui para frente e do nível dessa conquista tão importante que vai refletir no trabalho de todos vocês. Ok? Eu agora vou tentar voltar aqui para ver vocês. Vamos lá. Voltou? Ainda não. Eu já está vendo ainda a tela, não? Não. Alt Tab. E procura a salinha do Meet. Agora eu já estou vendo. Opa. Vocês estão me vendo ou não? Sim. Ah, tá. Ah, então pronto. Então já estou aqui. Espero que tenha sido útil, Renata. Olha, Evandro, eu vou falar por mim. Eu queria ter te encontrado em 2010, quando eu sonhei ir a um Mundial. E sem te encontrar, eu consegui ir a um Mundial, mas eu acho que eu teria sido mais eficiente no Mundial se eu tivesse te encontrado. Né? Nas nossas reuniões e nas nossas conversas antes desse momento, esse mês que a gente passou aí trabalhando para chegar aqui esse momento, eu te coloquei algumas coisas e tive conversando com algumas pessoas durante a sua palestra aqui no WhatsApp, justamente sobre isso. Eu espero, sinceramente, meninos e meninas, que vocês tenham se enxergado dentro desse contexto como eu me enxerguei. Né? Se algum de vocês quiser falar alguma coisa, quiser fazer alguma colocação, pode levantar a mão, a gente dá permissão aqui para vocês falarem, não tem nenhum problema, mas é nossa realidade, né? Tirei até uma fotinha ali do encrenca e tranquilo. É a nossa realidade e é o que a gente vivencia dentro das quadras todos os dias. São as nossas escolhas e essas escolhas, elas geram consequências. Nós estamos à beira das oitavas de final da Liga Nacional, estamos rodando com as oitavas de final do Talentos. Né? Temos jogos muito importantes a partir de sexta-feira, não que os outros não tenham sido, mas para alguns árbitros, Evandro, é escolher o caminho certo do trabalho para que a consequência disso seja uma nova escala nas quartas, na semi, na final. Eu vejo muito nesse lado. Não sei se eu estou equivocada, mas eu vejo muito nesse lado. Trabalhar e buscar para poder chegar àquele topo. Mas como? Me adaptando, me transformando, buscando caminhos diferentes. O ano passado eu cheguei até aqui, não consegui passar daqui, por que não? Por que não? O que está faltando para dar esse passo para chegar mais adiante? Eu fiz isso e não está funcionando, vamos tentar fazer de outra maneira.
Então, assim, da minha pessoa, meu muitíssimo obrigado a você, tá? Por essa palestra enriquecedora, não só a nível profissional, mas a nível de vida, porque as minhas escolhas também influenciam diretamente na minha vida. Elas podem me levar mais adiante ou elas podem me deixar aqui parada, como se eu fosse um poste, esperando apenas o carro vir bater para me derrubar. Ô, Renata, só lembrando que essa semana ainda eu vou te mandar o link para você divulgar. Essa palestra vai estar no YouTube, e aí eu mando o link para vocês poderem então assistir com calma, poder anotar, poder dar uma pausa, refletir, porque tem muita coisa interessante aí. Muitos daqueles slides que eu compartilhei com vocês são slides de uma palestra inteira. E eu só procurei criar momentos para vocês refletirem. E uma coisa que entra nessa sintonia, quando você entra na sintonia de ser um você melhor, é aquilo que eu comentei com vocês. Ninguém sente falta daquilo que não conhece. Você vai começar a passar a conhecer um mundo diferente, onde você constata que muito mais coisas do que você pensava antes depende de você. Isso não é historinha, isso você vai constatar. Isso você vai constatar. Tá? Então, sem terceirizar responsabilidade, sem ficar procurando culpados. Então, não, assume a sua parte, você vai ver que coisa interessante que começa a acontecer na sua vida. Tá? E uma outra coisa que, por falta de tempo, eu não coloquei, mas aproveito para colocar agora, é que o meu foco foi com relação a você, pessoa, mas focando o lado profissional. Agora, lembre-se, você, pessoa, que a sua vida não é só o lado profissional. Você vai estar bem alimentando e priorizando também outras áreas da sua vida. Isso vai se refletir no lado profissional, vai refletir no todo. Agora, tem determinados momentos que a prioridade é uma. E aí você tem que abrir mão um pouquinho de outras coisas. Mas lembrar que logo, logo você tem que equilibrar aquilo. Porque senão você começa no desequilíbrio e isso afeta o seu lado profissional, afeta o estado, afeta o desempenho. Tá? É só esse lembrete a mais aí para complementar. Se tiver alguma pergunta, à vontade. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, Valesca. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabenizar aí pela palestra, esses conteúdos são muito enriquecedores, né? A gente anda num fluxo muito doido, acaba não parando para pensar nessas coisas, e aí uma situação que a gente observa e acaba tendo muita dificuldade, que o senhor não aprofundou, mas se eu tenho alguma sugestão de algum material em relação à questão, o que acontece muito com a gente? Às vezes você erra alguma situação ali no jogo, que você percebe naquele momento que você, pelo nível da reclamação, que você errou, né? Ou um lateral, marcação de uma falta, enfim. E a gente tende a ficar fixo naquilo ali, né? Nossa, errei, porque a gente trabalha com a justiça, né? O senhor colocou uma frase bem interessante sobre isso, né? O equilíbrio é a justiça. Então, quando a gente percebe que a gente erra, a gente tende a ficar frustrado e ficar pensando naquilo ali, e é onde, assim, a gente tem que ter muito cuidado para a gente evitar compensações, né? Então, aí eu errei aqui, não, então agora eu vou jogar para o outro lado para tentar equilibrar, é uma luta, eu acho que todo mundo pensa muito isso, mas como vencer isso naquele momento, né? Porque a gente tem, pode acontecer um lance em mais 1, 2 segundos e a gente já tem que ter recuperado, né? O atleta do mesmo jeito, errou um passe, tem que voltar rápido para marcar novamente. Então, a gente, na arbitragem também é isso, né? A gente tem que perceber uma situação, mas tem que esquecer aquilo ali, né? E já partir para focar novamente, né? Se eu tenho alguma sugestão, ou já tem algum material já dentro do canal que a gente consiga ver mais um pouquinho sobre isso, se eu puder contribuir aí, eu agradeço. Obrigada. Ótimo, ótima pergunta, Valesca. Valesca, eu vou rapidamente lembrar de uma coisa. Eu gosto muito de estratégias
e estratégias que fazem com que a gente mude o nosso estado. O professor Nuno Cobra estava trabalhando, foi o preparador do Ayrton Senna, ele estava trabalhando com uma nadadora que estava na terceira tentativa para atravessar o Canal da Mancha. E ele foi trabalhar com ela. E ela sempre parava no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ela não conseguia passar daquele lugar. Aí o professor Nuno Cobra, uma estratégia mental. Ele virou para ela, claro, não foi só isso, né? Ele trabalhando ela tecnicamente, fisicamente. E aí disse para ela, olha, você reparou que você parou sempre no mesmo lugar? Então faz assim, ó, na hora que você estiver passando por esse lugar, lembra que a Terra é redonda, que até ali foi subida, e dali para frente vai ser só descida. Naquela terceira vez ela conseguiu, e ela disse que quando passou naquele momento, ela começou a rir, descontraiu e foi embora. Então eu vou contar uma historinha para você, que de repente não vai ser a Terra redonda, mas é uma historinha que eu tenho ajudado muita gente, Valesca. Conta-se que um mestre e um discípulo foram fazer uma viagem. Começaram a viagem muito cedo e logo a primeira coisa que eles tinham que ultrapassar era um riacho com água pela cintura. Quando eles começaram a atravessar o riacho, eles olharam para o lado e viram uma moça muito bonita, parada. Aí eles se aproximaram da moça, o que você está fazendo aqui essa hora? Ela virou e disse, não, estou esperando alguém que me carregue até o outro lado, eu não posso me molhar. Aí o rapaz, né, logo se ofereceu para carregar a moça. Ela olhou para o mestre, demonstrou maior confiança no mestre, mas disse, não, eu te carrego, não tem problema. Ele se abaixou, ela se ajeitou por trás, ele segurou as pernas dela, atravessaram sem molhar a menina e tal. Chegou do outro lado, ele abaixou, ela agradeceu muito, foi embora para onde tinha que ir, e os dois continuaram andando. Andaram a manhã inteira, almoçaram a tarde inteira. No início da noite, o rapaz virou para o mestre e disse assim, mestre, aquela moça que só carregou hoje cedo, hein? Aí o mestre sério virou para ele e disse assim, olha, eu carreguei a moça, deixei ela lá, ela já foi embora. Você continua carregando a moça até agora, olha aí, ó. Então, nessa hora, lembre de não carregar a moça, Valesca, tá? Não carregue a moça, não carregue a moça. Pior coisa que existe é tentar compensar de outra maneira, burlando uma coisa que você sabe que está errada, aí você vai se embananar e se perde. Não carrega a moça, errou, acabou o jogo, entender por que você errou para poder se melhorar e se você errou e não tirou lição, você continua errando. Se você errou, aprendeu a lição, o que eu posso desenvolver para evitar aquilo? E não tentar compensar dentro do jogo, senão aí é perda total. Tá? Então, para mudar o cenário, não vou carregar a moça. Tá? E lembre-se, vou continuar no que eu sei fazer direito, bem, sem que aquilo interfira nas suas outras decisões. Se está interferindo nas outras decisões, é porque você continua carregando a moça. Carrega, não. Excelente, obrigado, perfeito. Mais alguém? O Dalton, é um astro nosso do Paraná. Opa, daqui do Paraná, estou em Curitiba. Já participei de algumas palestras, mas nunca tive algo específico dessa maneira aos astros, trazendo os exemplos para o nosso contexto e de tão alto nível. Muito obrigada. Obrigado, Dalton. No chat. Obrigado, Dalton. Que Tivemos bom. muitas Valeu. mensagens. Podia ter falado, né? Não, pode. É legal ter o feedback. É legal ter o feedback de que agregou valor, Dalton. Isso é importante. Isso é muito importante. Obrigado a você. Muita gente aqui, tá com o povo passando aqui, daí eu não quis abrir o áudio. Não, maravilha. Ninguém vai perguntar mais nada. Poxa. Agora eu fico na dúvida, né? Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Pô, não pode, tem que ter perguntas, pô. Aproveita. Vamos, gente. Sem vergonha.
primeira opção. Nosso mestre dos mestres, Emerson Silveira. Boa noite, Renata. Boa noite, professor Evandro. Boa noite aos noite, colegas. Emerson. Com o passar dos anos, né, a gente nessa linha aí de trabalho da arbitragem, verifica o quanto as suas colocações vão se enquadrando e vão fortalecendo a caminhada rumo a essa escada que o senhor se refere, que é o topo, né? Então, me vi em muitas colocações que o senhor deu de exemplos ali. Graças a Deus, muitas a gente conseguiu utilizar para mudar a cena, mudar o cenário. Essa mistura que o senhor se refere ali entre juventude e experiência, e uma das coisas que a gente sempre utiliza, eu utilizo inclusive na minha questão profissional, as companhias e a ambiência. Então, isso fortalece muito aí o que a gente vem vivendo. Mas uma das coisas que eu queria lhe perguntar é mais ou menos a mesma linha que a Valesca colocou, porque nós somos trabalhados para perder o controle mental durante os jogos. E até quando a gente utiliza o rádio, os colegas que a gente trabalha e tem essa oportunidade de, durante o próprio jogo, pedir controle mental, que é uma das principais armas que nós temos. Eu gostaria que o senhor desse uma sugestão para nós termos essa melhoria nesse tipo de trabalho. Olha, eu trabalhei por volta de 30 anos no Dom. E no Dom, nós desenvolvimos, ao longo de uma semana, 40 horas de uma coisa chamada meditação dinâmica, onde eu ensino isso para alguns atletas, não no coletivo, no grupo. No grupo eu já fiz, inclusive com uma equipe de vôlei feminina, que é do Rio de Janeiro, e que elas foram para um campeonato brasileiro sem ser valorizadas, sem ser e tal, e foram campeãs brasileiras, perderam só um set para a equipe que tinha sido campeã no ano anterior, a equipe de São Paulo. Meninas de 14 anos, 15 anos. Essas meninas até hoje têm um grupo de WhatsApp, todo mundo já 40 50, e uma coisa que marcou elas é que elas passaram a incluir no ritual de preparação para o jogo o relaxamento com reprises mentais. Eu não usava o termo meditação, não. Relaxamento, se equilibrar com reprises mentais. Muitos atletas com quem eu trabalho passaram a fazer isso. No trabalho que eu fiz com os Atos de São Paulo, depois de anos, um me falou que, pelos exemplos que eu dei, que ele passou a incluir no ritual de preparação dele, no vestiário, uns momentos de relaxamento, de equilíbrio, de sintonia com a sua melhor performance. Então, uma coisa interessante, quando você inclui no seu ritual de preparação lembranças e a sintonia com aquela partida que você foi top, foi fere e tal, o teu organismo começa a vibrar. Eu acredito muito e trabalho muito com energia. Então, são pequenos artifícios que você pode utilizar na preparação. E você já entra num nível totalmente diferente de equilíbrio que pode ser mantido, e é mais difícil se desequilibrar. O ideal seria você ter técnicas de, como a gente chama de gatilhos, que naquele momento você utilizasse. Mas isso exige aí mais horas de orientações e tal. Mas a estratégia mental da boa preparação é fundamental. Aliás, vocês que vivem sob pressão, eu não conheço, nunca trabalhei num ambiente onde pressão e prazer estivessem no mesmo, que essa gangorra estivesse equilibrada. Não. Ou você está num ambiente onde a pressão é muito grande e o prazer parece diminuir, ou você está num ambiente onde o prazer é grande e a pressão parece diminuir. Como é que se trabalha o prazer? Numa atividade que você já gosta do que faz, que é o caso de todo mundo aqui,
é menos complicado. Mas como é que você trabalha a ter prazer na hora? Sabe como? O prazer, ele é construído em cima de uma coisa chamada confiança. Eu não conheço ninguém que tenha prazer fazendo uma coisa se não está confiante. Então, o que vocês puderem investir em termos de preparação, o ritual de preparação de vocês, fazer tudo que tiver a seu alcance em termos da parte física, da parte de conhecimento das equipes, da parte de um network, conversando com árbitros, captaram aquele jogo encrencado e tal, como é que eles se comportaram. Isso tudo é preparação e gera confiança, para na hora vocês terem prazer. E vocês já observaram que quando você vê alguém fazendo uma coisa com prazer, é outro departamento? Se eu falei aqui em comportamento, a imagem que você passa, a energia é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, tudo que puder ser feito em termos de preparação para você transmitir esse tipo de coisa, e não aquilo que eu falei, que só vai criar encrenca, vai facilitar o trabalho de vocês. Tá? Pensa nisso, Emerson. Eu acho que vai ser muito útil. E outra coisa, aqui eu estou vendo que tem pessoas que estão começando, pessoas que já são jovens há mais tempo, como eu gosto de falar, e tal. E eu gosto muito da parte que eu me atrai, de prorrogar a vida produtiva da pessoa, quando ela faz o que ela gosta. E quem tem experiência tem uma coisa que é só sua, que é a experiência. E tem que saber tirar proveito disso. E é muito importante o contato com os mais jovens para poder alimentar aquele tesão do início de carreira. Essa troca é fantástica para todo mundo. Aquele brilho de olhos. Pô, o cara, quando vai fazer uma coisa com o olho brilhando, é outra qualidade, é outro departamento. É outro departamento. Sócrates dizia que o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Então, lembre-se disso. Não tem no mesmo patamar pressão. Pressão vai fazer parte. Pressão é importante. Mas a maneira como você recebe é você que calibra isso. E essa calibragem passa pela confiança. Então, não abra mão de fazer tudo que estiver a seu alcance para se sentir preparado. Porque uma coisa é estar preparado. Outra coisa é se sentir preparado. São coisas diferentes. E o teu desempenho é em função do como você se sente. Não adianta pessoas... Eu vejo isso com jogadores, preparador. Não, os dados aqui são excelentes e tal. Mas o cara não se sente, pô. E aí tem que usar outras estratégias. E isso você pode usar em você. Perfeito. Okay? Muito obrigado pela colocação, professor. Sensacional. Que bom que foi útil, Emerson. Sucesso aí para você. Diego. Perdão, Renato, foi a minha menina que caiu o celular e acabou apertando tudo ao mesmo tempo. Serginho. Quem? Serginho. Ah, tá. Um anotador nosso, um jovem anotador nosso de Brasília. Professor Sérgio. O outro que pediu para falar aqui, eu nem sei se eu deixo, né? Mas Rafael Glock baixou a mão depois e saiu. Aconteceu alguma coisa? Ele botou um texto lá no chat, Renato. Ah, tá. Botou um texto no chat porque a bateria dele está acabando. Agradecendo a presença do Evandro, a palestra.
Depois eu dou uma bronca no Rafa, pode deixar. Não carregou o celular? Pô. Valdec. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pula. Vai pro Fernando. Boa noite, professor. Fernando noite, Retz, aqui Fernando. do Rio Grande do Sul. Opa, que saudade aí. Morei 4 anos aí, trabalhando com o Inter. Bom, aqui a gente está sofrendo muito com a chuva, mas tudo bem. Primeiramente, agradecer e parabenizar o material que o senhor disponibilizou para a gente. A Liga Nacional vem num processo de renovação, né, dos nossos gestores, agora desde 2022, e começou a introduzir muitas coisas para a nossa qualificação como árbitros, estrutura essa que nós não tínhamos nos anos anteriores, e isso faz parte, né, da nossa preparação. Assim como o Emerson comentou, a Valesca também, né, a questão da pressão que a gente sente e que a gente é trabalhado para errar, né, porque eu creio que um dos maiores objetivos do atleta é enganar a arbitragem, né, e a gente tem esse processo diário, né, de nos adaptarmos às situações. E também, como o Emerson falou, a questão ali da gente sentir a pressão durante os jogos, nós também temos a questão que nós temos que nos reinventar muitas vezes após os jogos, né? Porque uma coisa é sentir a pressão dentro de quadra, outra coisa seria buscar a motivação para o próximo jogo, porque somos seres humanos, né? E nem sempre a gente tem aquele desempenho que a gente gostaria. Então, a questão mental que o senhor falou, juntamente com o que mais a gente pode trabalhar para buscar aquela motivação necessária para o próximo jogo, sendo que talvez a gente possa não estar num dia muito feliz no jogo anterior. Aí a capacidade de virar a página, né? A capacidade de virar a página. Uma coisa assim que, a partir do momento que você diagnostica a tua percepção, como você colocou, que o jogador vive tentando enganar e tal, existem estratégias para neutralizar isso. Quais? É importante você não apenas fazer o diagnóstico, mas buscar as estratégias. Uma delas é neutralizar, como eu citei o exemplo lá do protetor das regras. Ele fala, apitei por causa disso, você fez isso assim, assim, tal. O cara vai, opa, o cara está prestando atenção. Tal. Quem sabe uma estratégia no contato com os capitães no início, já soltar algumas coisas assim para, se liga no futebol, deixa o resto comigo e tal, protetor de regra, usar aquele período para começar a neutralizar esse tipo de coisa. Se essa é a tua percepção, porque isso vai te fazer bem. Entendeu? Então, lembrar aquilo, cada um aqui tem percepções diferentes em termos da sua vivência, da sua experiência e até da maneira como vê as coisas. E é importante identificar estratégias que possam ser feitas. Tendo o diagnóstico, facilita. O teu diagnóstico, segundo a tua percepção é essa, então comece a pensar em maneiras de vacinar. Eu gosto muito do termo vacinar. É você dar vacina para que aquilo não aconteça. Tá? Usa estratégias de vacinação. Como eu falei, o prazer é com a confiança, então é se preparando, é antes. Tá? E tem estratégias próprias para virar a página. Para virar a página. Porque uma das coisas que é importante no alto nível é você ter o teu momento de preparação, de prevenção, da execução, da recuperação e do crescimento.
E o que eu noto, quando, por exemplo, existe uma derrota impactante, que a gente tem que ter um momento de luto, faz parte. Eu nunca cheguei no vestiário dando tapinha no ombro do jogador. Não, não fica assim, não, nunca. Nem nunca vou fazer. Tá? Fica tranquilo que isso vai passar. Amanhã a gente já está virando a página e tal. Então, eu sou a favor do luto, mas se ao perder você aprendeu algo, na verdade você não perdeu. Se você não foi bem num jogo e não procura entender por que não foi bem para evitar que aquilo aconteça, você vai estar naquela sintonia, você não vai virar a página. Então, o aprendizado é a melhor maneira de se virar a página. A gente não passar pelo... Porque assim, quando você tem um padrão repetitivo de comportamento que você não gosta, é importante ter consciência que padrão repetitivo não é coincidência. Não é o universo que está conspirando contra você. São coisas que você está fazendo, tem que assumir essa responsabilidade. Agora, o quê? Não sei. Aí, no alto nível, a gente tem que ser bom em autoanálise, em se autoanalisar. Tá? E autoanálise tem o diagnóstico e tem as estratégias de correção para crescer. Eu já vi que você é bom em diagnóstico, você já diagnosticou e tal. Agora, qual é a estratégia? O que eu aprendi com isso? Para mudar o estado. É assim que você muda o estado. Sair de estar chateado por não ter feito uma boa entrega de resultado, para poder estar em condições de ter melhores resultados. Então, é aprender. É aprender. Os treinadores tops com quem eu trabalhei, eles, 2 dias depois de um jogo, eles já têm um resumo para mostrar o porquê das coisas terem acontecido naquele jogo. Aí vai para o campo para treinar. Porque se a pessoa repete o mesmo erro, é sinal de quê? Que ela não aprendeu. E aí a vida pede bis. Enquanto a pessoa não aprender uma lição, a vida pede bis. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o ser você melhor, naturalmente, te deixa nessa sintonia de aprendizagem. Agora, o seguinte, Fernando, não é aprender só com derrota, não. É você se questionar. Por que eu fui tão bem naquela partida? Aí você... Aquilo que eu falei, não fica só analisando por que errou, no que eu sou fraco, o que eu posso melhorar, no que eu sou bom e no que está dando certo. Porque aí fica mais fácil a correção. Fica mais fácil a correção quando você trabalha dessa maneira. Entender o porquê da vitória e entender do que não foi legal. Assim você acelera o teu crescimento. Tá? Ok? Muito obrigado. Espero que tenha sido útil. Professor, tem que saber por que perde e por que ganha, né? Sim, sim. E entender os erros, senão a vida pede bis. A vida pede bis. Quantas vezes vocês conhecem pessoas que mudam de casa, mudam de estado, mudam de país e está passando pela mesma situação com outras pessoas e tal? A vida está pedindo bis, ele não aprendeu a lidar com determinadas coisas. Sabe? E aí entra muito também a capacidade, como eu falei, de autoanálise, diagnóstico e buscar estratégias pessoais. Não existem fórmulas. Não existem fórmulas. Inclusive, tinha um professor de matemática que era contra as fórmulas e ele falava, isso é fórmula, isso é para mulas. E não, tem que entender as coisas. Tem que entender as coisas. Mais alguém? Ieda. Vai lá, Ieda. Ieda Glock. Não sei se você conhece.
Ieda? Glock. Cadê ela? Iedinha? Acabou a bateria também? Essa família Glock, eu não sei se é ela que boa quer falar ou noite. se é o Sou eu. Nelson. Boa noite, galera. Boa noite, Evandro. Boa Só noite. uma frase para ti. Gratidão e muita luz. Obrigado. Obrigado, Ieda. Maravilha. Maravilha. Gente, mais alguém? Tá. Então, eu posso fazer uma pergunta, Evandro? Claro. Como o Fernando bem colocou, né, nós estamos em fase de construção, né? Nós pegamos um grupo há 3 anos atrás e seguimos trabalhando. Estamos tentando dar uma roupagem, estamos tentando dar uma cara a esse grupo, diferente do que nós, eu e o Sandro, vivemos enquanto árbitros. Hoje eu não sou a árbitra dentro de quadra, na verdade, nós tentamos ser o gestor fora deles. E você trabalhou com grandes comandantes, né, com pessoas, com grandes líderes, né, grandes líderes. E eu sou uma pessoa que passei esses últimos 2 anos e meio, que a gente vai encerrar o nosso terceiro, trabalhando muito na base do eu não serei punitiva. Eu não serei punitiva, eu não serei punitiva. Eu sou uma pessoa muito aberta ao diálogo, eu sou uma pessoa muito transparente. E nos últimos meses eu tive que mudar essa postura, tive que mudar essa roupagem. Porque parece, ou ficou assim, mais transparente para mim, que ou eles não estavam entendendo que isso não é uma fraqueza, e sim é uma maneira de agir para poder passar para eles mais possibilidade de força, de apoio, de estar sempre junto. E aí eu me tornei uma pessoa mais má nesses últimos 2 meses, né? Tanto é que na nossa reunião eu falei, será obrigatório. Eu acho que foi a primeira vez que eu falei para o meu grupo, para a minha equipe, que era obrigatória a participação deles num determinado evento. Como mudar a chave do ex-comandado que nunca gostou dessa postura de punição, de imposição, para hoje estar na função de um comandante ou de um líder e tentar fazer com que essas pessoas que estão aqui conosco há mais ou menos 2 horas compreendam que o que a gente mais quer é que eles cresçam. E que eu queria fazer com que eles crescessem sem precisar puxar a orelha, né? E aí agora eu pergunto, que trabalho eu tenho que fazer para evoluir enquanto líder, para fazer com que os meus comandados entendam com maior clareza que o único objetivo desses 2 comandantes é fazer com que essa equipe cresça. Não sei se eu me prolonguei e me enrolei ou se eu me fiz entender. Olha, é importante, para que haja resultado, haja uma sintonia entre comandante e comandados. É importante que haja denominadores comuns. E eu acredito que o denominador comum está todo mundo torcendo para a mesma coisa, para que todos passem a crescer e dar resultados. Quando isso acontece, fica mais fácil conseguir com que a pessoa se engaje no processo, que é o lance do engajamento. Eu precisaria de mais tempo para falar de uma coisa
que eu venho estudando já há uns 4, 5 anos. Hoje, os treinadores de futebol, e aí eu vou falar de treinador de futebol, alguns, inegavelmente, têm conhecimentos técnicos, táticos, têm títulos, têm um currículo maravilhoso, mas não conseguem mais entrar nas duas atuais gerações de jogadores. Porque os métodos que eram utilizados até algum tempo não estão mais funcionando em função das características dessas novas gerações. E isso, então, exige um pouco mais de conhecimento dessas duas gerações, estou falando da geração Z e Y, e que, quando você percebe como eles são movidos, a coisa muda. Então, tem que ser estratégias diferentes, tem que ter... como é que eu vou te falar? Tem que ter uma maneira diferente para conseguir fazer com que eles sintonizem com o que está sendo orientado. Então, eu precisaria... Isso daí, quando eu faço a mentoria com os treinadores, são algumas aulas. Tá? Olha Mas eu o caminho querendo é esse. curso rápido. Isso daí, no dia a dia, e assim, quando eu pego um treinador como o Jorge Jesus, que é super aberto, ele ouve, e quando eu falo uma coisa, ele diz assim, pois, eu já sei que entrou. E aí, com o conhecimento, ele, da maneira dele, desenvolve, e aí você vê o resultado de entrevistas de ex-jogadores dele. A maneira como eles falam com admiração, porque ele conseguiu entrar nos jogadores. Agora, tem que ter constatações, ser bom em dar feedbacks e feedback, inclusive, de constatações de estar no processo evolutivo. Essa é uma das coisas que o líder tem que ser bom. Senão, se não tiver constatações, é complicado. É complicado. Uma coisa que eu, inclusive, publiquei lá, botei no post, no último post que eu tenho, no vídeo que eu coloquei no meu Instagram, é justamente a diferença entre explicar e conscientizar. Tá? Isso daí, depois, o vídeo é 1 minuto e meio, depois você entra lá no meu Instagram e dá uma olhada. Eu vi. E eu vou agora publicar como conscientizar. E na minha cabeça estão essas duas gerações. Pode ser que isso seja útil para você. Tá? O lance da conscientização. E aí você conscientiza a respeito de uma coisa, e eu uso, para isso, eu já vou dar uma adiantada aqui, eu uso o método socrático. Não de convencer, mas de conscientizar. Hoje, quem está no caminho de convencer, entra na briga do certo ou errado. Aí já tem uma barreira. Mas quando você vai pelo caminho da conscientização, aí você abre a pessoa. Estou falando dessas duas gerações e que é válido também para as outras. O próximo vídeo vai ser dando exemplos de como conscientizar. Eu falei da diferença entre convencer e conscientizar. E agora eu vou falar, porque eu só tenho 1 minuto e meio, é o desafio que eu tenho durante 1 minuto e meio. Vou dar algumas ideias de como conscientizar. Tá? Tomara que seja útil para você, Renata. Obrigado. Caico? Olá, boa noite, Evandro. Boa noite, Caico. Boa noite. Eu, como um dos árbitros mais, vou colocar experientes pela idade, estamos para completar 55 anos de idade, desde 2001 na Liga Nacional. Já aposentei, já voltei, e uma coisa que eu vejo trabalhando assim com os nossos árbitros e buscando até a cada jogo o frio na barriga,
esse frio na barriga que a gente procura ter. Tem gente que fala que não posso ter frio na barriga. Não, a gente deve ter esse frio na barriga, porque aquela emoção tem que ser ela alinhada, dando o invertido, né? Estando bem centralizado. Agora, como nós, árbitros experientes, que já temos uma longa caminhada de jogos, e os árbitros mais novos, conseguir fazer esse equilíbrio do frio na barriga, para não perdermos ele e conseguirmos colocar isso num patamar que a gente consiga levar o jogo de uma melhor maneira. Só de ter consciência disso, já é meio caminho andado. Só ter consciência disso já é meio caminho andado. Então, é aquilo que eu falei antes, quando a pessoa é boa em diagnosticar, é meio caminho andado. E aí ela vai desenvolvendo as estratégias dela. Isso é que é importante. Não existe uma fórmula, Caico, não existe uma fórmula. A experiência que você tem, a vivência que você tem e o autoconhecimento é que vão desenvolver essas formas. Existem ideias. E aí eu volto a falar da preparação. E aí eu já dei mais uma ideia aqui. É de você... o frio na barriga é importante. Lembra que eu falei que é importante a pressão? Justamente, que a pressão dá esse frio na barriga. O dia que você estiver fazendo uma coisa e não tiver esse frio na barriga, você começa... O olhinho não brilha. O olhinho não brilha. Sabe? Então, é importante, você falou muito bem, e por isso que é bom o contato dos jovens com os mais experientes, porque não existe essa de não ter o frio na barriga. Não, tem que ter, faz bem, isso faz bem, isso deixa em alerta, isso deixa a pessoa mais ligada em coisas que são efetivamente importantes para o bom desempenho. Então, tem que ter friozinho na barriga, porque esse friozinho na barriga reflete no olhar, reflete no olho brilhando, reflete no prazer, tem que ter. Tá? Agora, a pressão em excesso, aí não. Aí atrapalha. Então, essa regulagem é que é pessoal. Aí entra o ritual de preparação. O ritual de preparação, eu já até dei um exemplo aqui de uma coisa que eu incentivo nos jogadores, é eles sintonizarem com o seu melhor desempenho. O seu melhor desempenho, com certeza, teve o friozinho na barriga. Qual foi a sensação que você teve? Sabe? Se liga na sensação que você teve, que foi tão boa, que deu tão certo e tal. Uma coisa que no futebol de salão, no futsal também tem, são as superstições. Tá? Eu nunca cheguei para um atleta e disse, não, faz isso nessa. Não. Aquela superstição deixa ele bem, é o ritual dele. Ele está regulando o friozinho da barriga dele. Então, o importante é o estar bem. O que eu faço que me deixa bem, que me deixou bem para aquele jogo que foi top? Pronto. Você sintonizando, automaticamente você está calibrando o friozinho na barriga. Você está mandando uma mensagem lá para dentro, porque uma coisa, trabalhando com tantos anos com a parte mental, orientando as pessoas a fazerem isso, quando você aprende a mandar mensagem lá para dentro, é que nem o GPT. Se você sabe mandar mensagem, você tem respostas fantásticas do GPT. Se você não sabe, vai ter resposta superficial. Então, a partir do momento que você aprende a mandar lá para dentro as mensagens corretas, ele não nega qualquer ordem, ele obedece. Por isso que é importante a gente não ficar carregando a moça. Porque, senão, ele vai ficar naquela sintonia. E quando você cria uma coisa para descontrair, como foi o caso que eu citei, ele passa a funcionar de uma outra maneira também. Tá? Então, são estratégias. Agora, preparação,
ritual e essa comunicação com o seu interior. Isso você pode desenvolver, sim. É pena que não tenha mais tempo para eu poder falar, mas a ideia está dada. Tá? Obrigado, professor. Boa noite. Alô, boa noite, sucesso. E continue com o friozinho na barriga, Caio. Com certeza. Bem, 9h30, né? Acho que já nos estendemos muito, já aprendemos muito aqui do tempo do Evandro. Evandro, mais uma vez, meu muito obrigada. Não sei mesmo como te agradecer, como expressar minha gratidão por ti nessa segunda-feira, dia 7 de outubro. Eu espero que para todas as pessoas que estejam aqui tenha sido tão enriquecedora quanto foi para mim, enquanto pessoa, né, enquanto ex-árbitra, enquanto gestora hoje, tá? Meu muito obrigada mesmo. Já recebi aqui várias mensagens no meu WhatsApp de agradecimento, de parabéns, muita gente encantado com a palestra, falando de que se viu muitas vezes nos seus slides, né, que algumas coisas que você comentou e que você citou, eles se enxergaram ou dentro de quadro, ou até mesmo nas suas vidas pessoais, e eu acho que era esse o grande objetivo. Então, muito obrigada mesmo. Vou passar a palavra ao Sandro, e depois deixo com você, para você encerrar. O pessoal que ficou com a gente até agora, meu muito obrigada, meninos, por participarem, por estarem aqui com a gente, tá certo? Foi para vocês. Como sempre, né, tudo isso é para o crescimento, não só do profissional que trabalha com a gente, mas também das pessoas que estão caminhando conosco nessa empeleitada, vamos dizer assim. Sandro? Olha só, gente. Evandro, um prazer conhecê-lo, né? Sandro Bresciani, companheiro da Renata aqui na coordenação da LNF, dos árbitros, fomos companheiros também de Mundial. Só tenho a te agradecer, porque foi muito rica a tua palestra, muito aprendizado. Quem souber aproveitar as tuas palavras, vai com certeza ter um crescimento. Então, vai também o meu muito obrigado por ter nos ajudado aí e ter dado essa palestra tão rica em conteúdo. Obrigado, Sandro. Só tenho a agradecer também, porque eu, durante a produção desse conteúdo, eu tive vários insights e que despertaram muitas ideias para serem desenvolvidas. Então, também quero agradecer por causa disso. Eu sempre que eu tenho uma oportunidade, eu procuro fazer isso. E quando eu soube que era para vocês, eu digo, opa, é um grupo que ama o que faz. Isso eu me identifico. E aí me propus e estou muito feliz. E assim que o link estiver pronto, estiver no YouTube, eu aviso a Renata para vocês poderem também dar lá uma revisada. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite para todos, um abraço e sucesso aí para vocês. Valeu, obrigado. Valeu.